Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E nós vamos fazer a leitura no capítulo 13, do verso 13 ao verso de número 17, no qual nós estaremos meditando nessa palavra. Amém? Mateus 13, do verso 13 ao verso 17. Os irmãos podem ficar assentados como estão e em reverência à palavra de Deus vamos fazer essa leitura. Mateus 13, de 13 a 17 diz o seguinte: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes e não viram, e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Pai bendito, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e nos entregamos ao Teu Espírito Santo para que esta palavra possa achar lugar em nossos corações e fazer as transformações e trazer para nós a alegria e o gozo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Faça em nós aquilo que o Senhor deseja para a honra e glória do Senhor. Amém. Muitas das vezes os irmãos brincam comigo que eu bato muito, né? E eu procuro sempre estar ministrando aquilo que a palavra de Deus fala, procurando ser mais fiel possível àquilo que está dentro da palavra. E para que os irmãos possam entender como é glorioso esse texto que nós lemos, eu quero fazer a leitura dos versículos finais, esperando que ele se cumpra na sua vida. Onde diz o seguinte, o verso 15 e 17, onde diz o seguinte: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O final desse texto diz que eu estou falando nós porque eu creio na palavra de Deus, espero que você também crê, e nós conseguimos, através do Espírito Santo de Deus, ter os nossos ouvidos e os nossos olhos abertos para ouvir e ver e entender a palavra de Deus e crer no Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que o final desse texto diz: bem-aventurado aqueles que veem e ouvem e entendem e creem, nós poderíamos dizer também, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, nós podemos dizer também que infeliz aquele que não consegue entender, que não consegue ver, que não consegue crer e não consegue se converter. Então, a palavra de Deus diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta para um lado e corta para o outro. E esse texto diz bem claramente isso. E para nós que conseguimos, através do Espírito Santo, deixar Deus falar aos nossos corações e procurar entender, nós somos considerados bem-aventurados. Nós somos considerados felizes. Então, a gente pode dizer glórias a Deus. Nós podemos dizer aleluia àqueles que, com certeza no coração, sabem que Jesus é o seu Senhor. Amém? Mas a palavra de Deus diz mais do que isso. E nesse texto eu quero compartilhar, porque ele fala
de felicidade, mas ele fala de tristeza também. E a tristeza que ele fala é causada pela incredulidade. Muitas das vezes a incredulidade ela é tão sutil que às vezes nós nem percebemos que nós somos às vezes incrédulos. Às vezes nós pensamos que as coisas estão tudo bem, mas alguma coisa na nossa vida a gente não consegue crer. Tem um texto em Marcos, parece que é Marcos 7, 24, se não me engano, quando Jesus desce do monte lá da transfiguração, ele encontra uma multidão junto com seus discípulos e os fariseus e um garoto que era possesso. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E quando Jesus chega, o pai da criança implora Jesus e diz: olha, se o senhor pode fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós. E Jesus disse: se pode. E pergunta: tudo é possível ao que crê. E o pai daquela criança diz que em lágrimas ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. Veja bem, ele reconheceu que ele cria, mas ao mesmo tempo ele reconheceu que ele não cria o suficiente para que o filho dele fosse curado. E muitas das vezes acontece conosco. Nós cremos em parte, mas nós não cremos apesar de qualquer circunstância. Às vezes nós cremos que Deus pode fazer alguma coisa, mas não pode fazer tudo. E é muito comum a gente ver pessoas dizendo que realmente agora entendeu que Deus é Deus porque Ele fez um milagre, fez uma cura. Isso retrata um pouco da nossa dificuldade de crer, além de qualquer circunstância. Para mim, Jesus não precisa fazer nenhum milagre, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa curar ninguém, Ele continua sendo Deus poderoso. Ele não precisa fazer nada, Ele continua sendo o Senhor da glória. Por quê? Porque isso está registrado na palavra dele, o que Ele é. Ele não precisa fazer mais nada para provar o que Ele é. Está registrado aqui. Tudo que está escrito na Bíblia é para mostrar quem é Deus, o que Ele faz, por que Ele nos ama, por que Ele está aqui. E quando a gente diz que nós precisamos ler a Bíblia, entender a Bíblia, para que a gente possa crescer na fé. As histórias da Bíblia não estão lá porque são bonitas, porque alguém achou que era importante e colocou lá. Estão lá para que nós pudéssemos crer e exercitar a nossa fé. Por isso a palavra de Deus é importante você ler, você crer, você abrir seu entendimento, nunca pensar que você sabe tudo. Está sempre disposto a aprender. E nesse texto, eu quero começar com algumas colocações que pode mostrar, por exemplo, lá em... Quando a gente diz que a palavra de Deus, ela corta para os dois lados, e nesse texto aqui diz que era para cumprir a profecia que Deus falava por parábolas para que o povo, vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e que o coração deles foi endurecido para que eles não possam crer e não ser curado. É um texto, assim, parece que muito chocante. É Deus dizendo que Ele endureceu o coração do povo para que eles não consigam ver, não consigam entender e não consigam ser curado. A gente pensa assim, Deus é maldoso, né? Olha o que o texto diz aqui, ó, por isso lhe falo por parábola, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendam, de sorte que neles se cumpra a profecia. Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram
com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que veja com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, convertam e sejam por mim curados. Então é uma profecia lá no livro de Isaías. E a gente pensa assim, mas como que Deus endurece o coração das pessoas para que eles não sejam curados? Deus vai lá e coloca um coração de pedra. Eu falei, isso aqui não é para entender. Eu não creio que Deus faz isso. São o nosso posicionamento diante de Deus que faz com que a gente não entenda a palavra de Deus. E aqui ele faz uma colocação muito interessante, e eu tenho vivido ela muito. Pessoas que ouvem a palavra de Deus de mau grado. Ouvem por alguma questão. Talvez o seu filho está aqui na igreja porque você trouxe ele, mas ele não quer ouvir a palavra de Deus. Talvez nem você quer ouvir. Talvez a mensagem é chata para você. Você está tentando suportar. Você não consegue, como hoje na ministração da EBD, do irmão Gumercê fala sobre a Bíblia como alimento. E alguns textos da Bíblia diz que a Bíblia como alimento ela é como mel. Mel é gostoso, né? Quem não gosta de mel aí levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão, todo mundo gosta de mel. E diz que a Bíblia é como mel. É um alimento como mel, é gostoso quando você... Mas para muitos de nós... E para muitas pessoas, a Bíblia ela é chata, a palavra de Deus é chata, é ruim. Ele não ama, ele não tem desejo de ler ela. Ele não chega em casa, as novelas da Globo, antigamente as pessoas fechavam um capítulo, né, num dia e a pessoa estava louca para esperar o outro dia para ver o que estava acontecendo. Não era assim? Hoje eu não vejo televisão mais, não vejo novela, mas era assim. E nós não chegamos em casa doido para abrir a Bíblia e ler, ver o que está naquele capítulo onde nós paramos. Nós temos que lutar para fazer isso. E como que, então, os corações nossos são endurecidos? Eu peguei um texto de Êxodo, quando Deus chama Moisés e fala para Moisés, você vai lá para tirar o povo, você vai fazer milagre, vai fazer isso, e Faraó não vai ceder, porque eu endureci o coração dele. Como que Deus endureceu o coração de Faraó? Simplesmente mostrando o poder dele. Porque até então, Faraó era o poder maior ali naquela nação. E agora vem um tal de Moisés fazendo milagre. E ele chama os magos dele e faz os primeiros milagres que Moisés fazia, os magos fizeram. E Faraó, esse camarada aí não é nada. Isso aí, e possivelmente, quando Moisés começou a falar com ele, mandou puxar a ficha de Moisés e descobriu que alguns anos atrás, Moisés esteve lá no Egito e era simplesmente um criminoso. Quem é esse camarada? E ele começou então a questionar o poder dele, Faraó, com o poder de Deus. E cada dia mais o coração dele ficava endurecido. Endurecido diante do poder de Deus, endurecido diante da riqueza que nos cega, das riquezas dos bens materiais, de perder uma multidão de trabalhadores de obra e tudo aquilo. Então, com a própria palavra de Deus, o coração de uma pessoa pode ser amolecido e o outro pode ser endurecido. Existe outro texto no Evangelho, onde lá em 1 Coríntios, não é no Evangelho, não, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, 18. Muito interessante. Diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus para nós. Veja bem, é a mesma mensagem.
Um coração crê e o outro endurece. Um cede e o outro fica endurecido. Então, quando a palavra de Deus é pregada, ela vai fazer essa divisão. E o cuidado que nós devemos ter é para a gente ver se a palavra de Deus ela está quebrantando o meu coração, para mim buscar mais a Deus, para mim ter mais sede de Deus, ou se ela está endurecendo o meu coração através de preconceitos, de incredulidade e tudo mais. E o último texto, como introdução, está em Atos, no capítulo 19, verso 8 e 9. Quando Paulo faz uma pregação, e diante da pregação de Paulo, a mesma pregação, uns aceitaram e os outros zombavam da mensagem de Paulo. A mesma palavra, a mesma mensagem, o mesmo espírito que estava agindo ali, fazendo com que algumas pessoas entendessem e aceitassem a Cristo e outros zombassem da palavra. Isso é balela, isso é pessoa que não tem nada para fazer. Isso é escrita de homens e por aí vai. E endurece o coração das pessoas. E muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas que querem viver uma vida em Cristo, mas têm o coração endurecido. Simplesmente porque ele não consegue entender a mensagem da palavra de Deus. A irmã Andréia fez uma colocação ali no pré-culto. Pastor Ney sugerindo como a gente deve ler a Bíblia, fazer anotações, tudo mais, né? Normalmente a Bíblia de um pregador, de um ministrador, tem várias anotações. A minha tem várias marcas. Eu uso essa Bíblia velha aqui, não é porque eu não posso comprar outra, não. É porque essa aqui fala mais comigo. Eu acho os textos, está marcado. É uma Bíblia que eu tenho há muito tempo. Então, ajuda muito a gente a fazer uma ministração. Você pega uma Bíblia nova e tudo mais, até você acostumar, é difícil. E ela falando sobre o valor de você ler e fazer anotações, de você tentar querer saber o que aquela palavra está falando com você. Não ler por ler. É ler com vontade de saber o que Deus quer na sua vida. O que Deus quer falar na sua vida. Eu, nessas férias, eu tive 15 dias de férias, fui para Morrinhos, e eu tenho, meus irmãos moram tudo lá, eu tenho uma irmã em Goiânia, tenho uma irmã em Morrinhos, e eu fico em Goiânia, na casa de uma irmã, que é católica, adoradora de imagem, fechada, difícil você falar com ela. Tem outra em Morrinhos, que ela tem muita sede do Evangelho, tenta entender o Evangelho, mas uma dificuldade muito grande, vem de uma tradição espírita, uma coisa difícil. Eu não sei quantas vezes eu falei para ela sempre que eu estou lá, algum assunto, ela diz, eu não consigo crer que alguém falar que tem certeza da salvação. Eu já falei para ela umas 3, 4 vezes, lendo a Bíblia, mostrando para ela, a Bíblia diz que nós podemos ter certeza, a Bíblia diz, está aqui, está lá, texto e tal. E nessa vez, a gente, no jantar lá, surgiu um assunto lá e ela, categoricamente, eu fico intrigada de ver pessoas falando que tem certeza da salvação. Quem somos nós para ter certeza da salvação, tal. Tinha muita gente, eu fiquei caladinho. Aí no outro dia de manhã, estava só eu e ela. Ela serviu o café, falei, depois do café, você vai pegar a sua Bíblia, vai pegar um caderno, vai pegar uma caneta, e você nunca mais vai duvidar da certeza da salvação. Sentei com ela e peguei os textos, e ela foi ver, estava tudo marcado na Bíblia dela. Falei, está aí. Anota isso para tirar isso da sua cabeça. A Bíblia está dizendo, ou você crê na Bíblia ou não crê. Está escrito quantos textos tem na Bíblia no presente. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida, quem não crê está perdido, está lá. João 3,16 está lá também. Tudo, vários textos está dizendo no presente, crê em Cristo, a certeza da salvação. Agora, se você não crê na Bíblia, e aí eu fui mais longe com ela. Eu falei para um outro irmão meu, qualquer dia eu vou falar para ela que Allan Kardec é um espírito perrapado. Ele falou, você vai caçar a maior briga da sua vida. E aí eu comecei com ela, falei, olha, você entende bem do espiritismo, eu também sei alguma coisa. Como que o espiritismo funciona?
Existe o espírito menos evoluído, o mais evoluído, o mais evoluído. Quem é o mais evoluído? Não é Jesus? Jesus é o espírito, é o top dos espíritos dentro do espiritismo. Eu falei, pois é, o top dos espíritos escreveu uma palavra. 1.600 anos depois, vem um espírito perrapado, chamado Allan Kardec, e escreve um evangelho corrigindo o escrito do espírito mais evoluído. Falei, dá para entender isso? Não falta racionalidade disso? Um espírito de terceira e 10ª categoria consegue corrigir o escrito do espírito mais evoluído. Se toca, veja a irracionalidade disso, joga esse Allan Kardec fora e entenda que Jesus é todo na sua vida. E ela ficou caladinha, não brigou nem nada. Irmãos, se a gente não abrir nossos olhos, os nossos ouvidos, nós podemos perder muito na nossa vida. Muito da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela foi escrita numa simplicidade tão grande que nós relutamos para crer na Bíblia, não porque a salvação é uma coisa complicada, mas porque a salvação é simples. Todos vocês conhecem, tem parentes de vocês que fazem sacrifício. Lá na minha região é a Trindade, né? O pessoal de Goiânia para Trindade deve ter uns 15 quilômetros e tem as paradas da Via Crucis. O pessoal vem fazer a caminhada por a festa do Divino Pai Eterno e aquela romaria, aquilo vira aquela muvuca e as pessoas sobem na igreja de joelho, leva aquela bagaceira pagando, fazendo sacrifício para alcançar a salvação. Lembra do texto de Naamã? Quando o profeta disse, olha, vai lá no Jordão, banha 7 vezes, vai ficar curado. Ele, loucura! Eu pensava que ele vinha aqui, ia colocar a caravana toda aqui, fazer aquela pompa toda e colocar a mão, retirar a lepra, fazer aquele culto todo aqui. Agora, eu ir lá no Jordão, sair lá da minha terra onde tem água melhor que essa para banhar aqui. Veja o que está na cabeça nossa. É muito fácil isso não pode dar resultado. Apenas crer em Cristo tem uma transformação de vida. E aí nós relutamos e nós passamos a não dar ouvido verdadeiramente à palavra de Deus. No sábado atrasado, eu fui almoçar na casa de uma irmã, não dessa igreja. A gente é muito amigo e ela de vez em quando, vem aqui, pastor, comer aqui comigo e vem fazer umas coisas aqui. Eu tenho que ir lá fazer uns concertos na casa dela, aquela coisa toda. E eu estava numa preguiça danada e eu fui lá, falei, eu vou almoçar aí e vou fazer o serviço. Graças a Deus, cheguei lá, não tinha material para fazer o serviço, só peguei o almoço e a gente conversando. E ela chorando da dificuldade dela, da luta financeira, ganha bem, trabalha no Ministério Público e tem um salário, um lar todo petecado, e tanto conjugal quanto financeiramente. E eu falei, e o dízimo? Eu não consigo, pastor, eu não consigo dar o dízimo. Eu luto, mas não consigo. Eu falei, irmã, você crê no Jesus que pode te dar a salvação e não crê no Jesus que pode cuidar das suas finanças? Veja como que nós podemos ser incrédulos. Nós achamos que cremos no Deus Todo-Poderoso que pode me salvar e levar para o céu, mas eu não creio que Ele pode cuidar da minha finança, que eu não posso dar o dízimo porque vai me faltar. Lembra da viúva de Serepta, quando Elias chegou lá e falou, ó, faz um bolo aí para mim? Não, aqui só tem esse aqui, eu vou fazer para mim e meu filho, nós vamos esperar a morte chegar. Não tem uma música do Raul Seixas que diz esperando a morte chegar? A gente vai comer isso aqui é o último. E o profeta disse o que para ela? Vai, faz, mas primeiro você traz para mim. O profeta é egoísta, né? Você vai e faz, mas primeiro você traz para mim. E na sua botija não vai faltar azeite e nem farinha. E ela obedeceu, ela creu e deu resultado. A irmã falando aqui sobre dízimo.
O que é a promessa do dízimo? Deus fala, olha, traz e prova-me para ver se eu sou ou não sou Deus, eu posso ou não posso te abençoar. Deus faz um desafio para nós. E prova-me. Você tem coragem de chegar numa pessoa e falar, prova para ver se eu sou bom, honesto ou não sou? Se eu tenho uma vida fiel com Deus ou não tenho? E Deus faz isso conosco. Faz a sua parte e me prova para ver se eu sou Deus, se eu tenho poder ou não tenho para resolver os problemas da sua vida. E nós deixamos essa mesma palavra de bênção endurecer o nosso coração. E aí nós não vemos, nós não ouvimos, não enxergamos, o pastor fala, você prega, você lê a Bíblia e a sua vida continua do mesmo jeito. E chega um dia que você diz que Deus não resolve os seus problemas. O irmão Gumerci ministrou um dia lá na casa de apoio do HGP, uma coisa interessante. Ele disse que nós impedimos Deus de agir. É interessante, né? Deus Todo-Poderoso, que fez todo esse universo, que fez a perfeição do nosso corpo, não existe nada mais perfeito no mundo do que o nosso corpo, criação de Deus. E nós podemos impedir ele de agir. E ele citou o texto que está lá, quando Jesus, entre os seus parentes, seus irmãos, não pôde fazer nenhum milagre por causa da incredulidade. Pessoas na incredulidade impedindo Deus de agir. A nossa incredulidade impede Deus de agir na nossa vida, enquanto ela não for quebrada. A gente ministra lá na casa de apoio do HGP, tá a irmã Ana Cleide, o irmão Juraci, o irmão Gumerci, a irmã Miriam, o irmão Josinei, que ministrava com a gente. Você chama o povo que está doente, gente que está morrendo, para ouvir a palavra de Deus, eles ficam de longe. Alguns vêm porque acho que eles ficam com vergonha. E está precisando, está morrendo. Mas não querem ouvir a palavra de Deus para ser curado, para ser restaurado. São testemunhos que a gente vê. E eu não dou moleza para eles, eu falo, eu vou orar por vocês, mas não vai acontecer nada porque vocês não querem Jesus na vida de vocês. Eu não acredito muito que Jesus vai fazer milagre para você converter. Ele já fez. Tudo que está na Bíblia está escrito lá em João. Tudo que ele fez foi para que a gente pudesse crer. Eu acredito sim, que quando você rende aos pés do Senhor Jesus, a nossa vida, o nosso ser, ao nosso redor, tudo muda. A nossa família, o nosso lar, tudo muda. Isso eu creio. A prioridade nossa, a prioridade da palavra de Deus é a pregação do evangelho da salvação. O resto deixa com Deus. Meus queridos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós tornamos filhos de Deus. E tem vários ensinamentos na palavra que diz qual pai que não zela pelo seu filho. Vou citar só uma, a palavra de Deus diz, mesmo que uma mãe rejeita o filho, Deus não rejeita os filhos dele. E ele cuida. Então, por que é que nós ficamos agoniados, ficamos desesperados se nós cremos num Deus todo-poderoso que criou todo esse universo? Pensa o que é esse universo. A gente não consegue nem pensar a dimensão desse universo. A gente não consegue nem saber quantas estrelas tem nessa galáxia que nós vivemos. E a gente não sabe nem quantas galáxias igual essa existe. E diz que Deus é o criador de tudo isso. O que é que eu disse hoje na EBD? Eu disse que para mim, isso é coisa minha, aqui. O espinho que o apóstolo Paulo tinha na carne
era de conhecer a glória que Deus tem preparado para nós, e ele não podia contar. Ele disse que o que ele viu lá no céu ele não podia falar, e ele vendo as pessoas na miséria indo para o inferno, e ele sabendo, olha, existe um céu glorioso que você podia falar. É como se você visse uma pessoa morrendo e você tem um remédio e a pessoa não quer tomar. Você tem um remédio e a pessoa não quer tomar. Você sabe que a pessoa vai morrer porque ela não quer tomar aquele remédio. Eu penso que isso era a maior agonia que o apóstolo Paulo tinha. Tanto é que ele sofreu tudo quanto foi afronta, chibatada, tudo que colocou diante dele, mas ele continuou crendo no Senhor Jesus, porque ele sabia a glória que Deus tinha para ele. E essa mesma glória que Paulo tinha, ele deixou revelado para nós algumas coisas. Ele disse que nem ouvidos viram, nem olhos viram tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quantas coisas maravilhosas a gente tem visto. O suficiente para a gente saber que existe um Deus, Criador, que nos ama e que é o melhor para nós. Quantas mensagens nós temos ouvido de falando que é um Deus, um Cristo que morreu na cruz por causa do nosso pecado. Eu fui convidado na segunda-feira passada para ministrar uma ceia para um grupo aí. Tem muitos desigrejados. Eu fui convidado só para ministrar a ceia. Alguém ia trazer a palavra. Eu fui para lá. São pessoas que eu conheço. E aí quem trouxe a mensagem detonou a igreja. Regra, pecado, essas coisas. A igreja que fica colocando isso acabou com a igreja. Eu orando. Eu fiquei em saia justa. Eu tinha que falar alguma coisa. E quando eu fui ministrar a ceia, eu não quis fazer um confronto direto com o pastor. Mas eu não deixei em branco. Eu disse, nós estamos aqui ministrando a ceia, porque um dia Jesus morreu e criou uma igreja, e nós estamos aqui reunidos como a igreja do Senhor Jesus, remida pelo sangue dele, pelo mais alto preço que foi pago pelos nossos pecados. Porque nós pensamos que Jesus, quando nos resgatou, ele foi lá e pagou R$10 para resgatar o pastor Carmo. Ele pagou com o próprio sangue dele para me salvar, para me resgatar, para resgatar você, para resgatar todos nós. E nos tornar igreja do Senhor. E eu ministrei a ceia. Aquele pastor detonando a igreja. Mas eu ministrei a ceia para a igreja do Senhor Jesus, aqueles que creem no sangue, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Só com essas palavras ministrei a ceia. E o pastor entendeu que eu estava confrontando ele através da palavra. Irmãos, vamos abrir nossos ouvidos. Vamos abrir nossos olhos. Vamos procurar entender com o nosso coração que Deus nos ama. E que Ele tem coisas gloriosas para cada um de nós. Eu não estou falando para aqueles que não creem, eu estou falando para nós que cremos também. Nós que cremos podemos crescer mais, podemos ser mais bênçãos, podemos receber mais bênçãos. Todos nós que estamos aqui, nós estamos aqui por dois motivos. Para glorificar o Senhor por todas as bênçãos que Ele fez em nossas vidas e para poder crescer um pouquinho mais na palavra dEle. Amém? Eu tenho certeza que todos nós temos esses dois objetivos. Louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu já conheço do Senhor. E abre meu coração para que eu possa entender mais o seu amor. E ser mais usado em qualquer lugar que eu estiver. Poder testemunhar o teu amor, o teu cuidado, o alto preço que o Senhor pagou pela minha vida. Eu quero terminar esse texto com aquilo que eu li. Bem-aventurado
os olhos que viram, os ouvidos que ouviram. E a palavra de Deus diz que muitos profetas desejaram ver o que nós vemos e ouvir o que nós ouvimos. O que eles não viram? Isaías não viu o Senhor Jesus como nós vimos. Ele não ouviu essa mensagem de salvação como nós temos ouvido. É por isso que eu falo que os nossos dias são os dias de mais glória que nós temos para servir o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque nós temos uma Bíblia completa, nós temos os profetas, nós temos o salmo, nós temos a lei, nós temos a igreja e nós temos a coisa mais gloriosa, o Espírito Santo de Deus, para nos conduzir em qualquer lugar que nós estivermos. Nós somos aqueles que abriram os ouvidos, abriram os olhos e abriram o coração. Nós somos bem-aventurados. E não é o pastor Carmo que está dizendo, é a palavra de Deus que diz. Mas por outro lado, se nós não tivermos abrido os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, nós somos os mais infelizes, porque não tem esperança para quem não tem Jesus como Senhor e Salvador.